Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje vamos falar da HQ Demolidor Justiceiro edição número 1. E se você gosta desse tipo de conteúdo e puder apoiar o canal se inscrevendo e dando um like no vídeo, saiba que vai ajudar muito nesse trabalho. E para ter acesso antecipado aos vídeos da semana e participar das escolhas das HQs, você pode se tornar membro geek do canal. Lutar contra ele sem um plano foi um erro que agora pesa como o nó que prende o Demolidor de cabeça para baixo, enquanto a própria escuridão parece observá-lo. Ele admite para si mesmo que o adversário ao menos cumpriu a promessa de não usar correntes. O sistema está quebrado e ele está preso no meio de suas rachaduras. O Demolidor sente o peso das horas pendurados ali, percebendo pelo ar gelado que aquele lugar é usado por alguém e as cordas apertadas demais. Vão exigir tempo para romper. A dor de cabeça e o enjoo castigam, mas se ele forçar a focar o motivo de ter sido deixado naquele estado, repetindo para si que aquilo começou com Joe Malícia, a lembrança o leva ao escritório, quando Matt Murdock explicou ao próprio Malícia que ele e Fogg tinham sido contratados pela família Shook para representá-los e que nenhuma informação seria compartilhada sem autorização explícita, deixando claro que sem essa permissão, nenhuma confidência seria revelada. Malícia não perde tempo e despeja a ameaça em cima de Murdock, dizendo que não precisava de nada dele e que só veio avisar que o justiceiro está vindo atrás da família, que o estado inteiro está em alerta e que até os ajudantes contratados deveriam se preocupar, porque um sujeito como Matt jamais veria aquele homem chegando. Matt responde com calma que avise a senhora Gnut que ele sabe se virar e que da próxima vez ela pode simplesmente ligar se estiver preocupada. Ele pede que Malícia guarde a faca, saia do escritório e o deixe trabalhar, enquanto o homem, desconcertado por Matt ter percebido a lâmina, recua murmurando que era só para ele tomar cuidado. Fogg chega atrasado, mas Malícia nem perde tempo e manda que ele fale com o parceiro, saindo irritado. Quando a porta se fecha, Fogg agradece por Matt ter segurado as pontas e pergunta o que significava aquilo. Matt explica que era sobre o caso dos Gnut. Lembra que só resta um filho da família e que ele, Dino, está solto sob fiança no Franklin Arms Hotel, a poucos quarteirões dali. Fogg comenta que a ficha criminal do garoto é gigante, mas a promotoria tem furos enormes no caso. Matt responde que é irônico porque dessa vez ele realmente não fez o que estão acusando. Antes de sair, Matt pede para que Fogg retribua o favor e o cubra, dizendo que tem um trabalho de babá para resolver. Enquanto o sol desaparece, o Demolidor sente o mundo mudar ao seu redor, como se a própria noite o acolhesse. A cidade amacia depois do horário de pico. Passos se tornam raros e os ecos se alongam sobre o concreto. As vozes ricocheteiam entre os prédios, e até os pneus parecem cantar na rua vazia. Ele percebe o ar mais leve, como se respirasse de novo, e nesse ritmo silencioso, quase íntimo, essa é a hora dele. O Demolidor avança pelo hotel com precisão, sentindo a segurança no telhado e julgando tudo fácil demais, sem necessidade de confronto. Localiza o quarto no último andar e confirma: dois lá dentro, Dino e a mulher jovem. Dois guardas no corredor. Era hora de conversar com Dino. Quando ele surge na janela, a mulher se assusta, perguntando que tipo de pervertido estava ali. Dino tenta bancar a confiança, dizendo que o Demolidor não pode tocá-lo, que foi acusado injustamente e terá seu dia no tribunal. Matt responde que sabe, mas avisa que se aquilo era a ideia de ficar escondido até lá, era um fracasso. E lembra com peso que ele sabe exatamente o que aconteceu com o irmão de Dino. Dino tenta justificar o pânico, dizendo que tudo aquilo começou por causa do justiceiro, que por informação dele, mandou fechar o andar inteiro com seguranças armados na porta, no elevador e até no telhado, tudo para protegê-lo daquele psicopata. O Demolidor apenas responde que, apesar de toda essa proteção, ali estava ele. Dino suspira e pergunta o que Matt sugere, e ouve que não era o agente de viagens dele, mas que, conhecendo a cidade, teria sido mais seguro ficar na cadeia até a audiência. Dino rebate dizendo que o advogado já tinha dito isso, mas ele não ia voltar para aquele inferno, porque o Demolidor não fazia ideia do que era Rikers. Manco, recém-chegado, sendo chamado de Pé Bambo antes mesmo de alcançar a cela, e o nome Gnut não valendo absolutamente nada lá dentro.
O Demolidor encerra a conversa dizendo para Dino sair dali imediatamente, quebrar padrões, evitar lugares conhecidos e variar seus movimentos até o dia do julgamento. Dino se espanta com a simplicidade e ouve que Matt não era a mãe dele. Só precisava garantir que aparecesse no tribunal na hora certa e torcer pelo melhor. Depois, o herói vigia o comboio de carros que leva Dino e a amiga para um local mais seguro no centro. No dia seguinte, Joe Malizia é atropelado na Expressway, um recado claro do justiceiro. Quando a audiência finalmente acontece, Dino comparece e, por segurança, fica sob guarda especial. Matt percebe Castle entre os espectadores, até ele sair antes do término da sessão, o suficiente para Matt entender tudo e se retirar com a desculpa de uma emergência familiar. O Demolidor sobe cada vez mais alto sob a chuva, buscando uma visão completa dos prédios ao redor, enquanto percebe que Castle não é nenhum idiota e provavelmente já percebeu que foi seguido desde o tribunal, guiando-o para uma armadilha. Então ele o localiza, posicionado ao sul do prédio da corte, instalado como um caçador à espera do tiro perfeito. Matt se move por trás, silencioso, decidido a não permitir que aquilo aconteça. E quando finalmente se aproxima, deixa sua presença pesar, ordenando que o justiceiro largue a arma e levante as mãos antes que ele o transforme em pasta. O Demolidor se lança no ar sob a chuva pesada, os sentidos calibrados ao limite enquanto calcula cada centímetro da queda. Castle mantém a arma erguida, firme, esperando o primeiro movimento, mas Matt sabe que precisa acertá-lo no ponto exato, num único instante capaz de desarmar o justiceiro antes que o gatilho seja puxado. O Demolidor avança sem dar espaço para Castle se firmar, golpeando com velocidade até acertar um chute preciso no maxilar do justiceiro, desequilibrando-o por um instante. Mas a sorte dura pouco, atordoado. Castle recupera o foco rápido demais, saca uma pequena caixa, aperta um botão e libera um sinal ultrassônico que rasga o mundo de Matt ao meio, virando tudo ao avesso enquanto um grito agudo invade seus sentidos. Atordoado pelo sinal ultrassônico, o Demolidor mal percebe o soco brutal que o atinge em cheio, apagando tudo por alguns minutos. Quando volta a si, encontra-se acorrentado, com uma arma presa à mão, e Castle à sua frente, frio como sempre. O justiceiro explica com calma que havia apenas uma bala, um único disparo e que Matt tinha a chance de impedir que ele matasse Dino Gnucci. Preso e ensopado pela chuva, o Demolidor entende que Castle o colocou diante de uma escolha cruel: atirar para impedir o assassinato de Dino ou não fazer nada e carregar a culpa por uma morte que poderia evitar. Ele pergunta que tipo de escolha era aquela e Castle responde que era a mesma que ele fazia toda vez que puxava um gatilho. A que você estava fazendo agora. Matt tenta argumentar, apelar para a lei e a ordem que dedicou a vida para defender. Explicar que abrir mão disso tudo torna o que construíram inútil, mas as palavras batem em pedra. Castle ajusta a mira decidido. Era uma lição distorcida, mostrar que, nos olhos do justiceiro, o código do Demolidor estava errado. O Demolidor, na beira do desespero, pede perdão a Deus antes de apertar o gatilho, e só então percebe que Castle o enganou outra vez. A arma estava sem pino de disparo. Enquanto Matt encara o fracasso imposto, o justiceiro confirma a mira, observa Dino sendo escoltado e sussurra um maldito antes de apertar o gatilho de verdade. O estampido corta a chuva e o corpo de Dino cai na escadaria sem sequer ter tido chance. Era isso. Desde o começo, ele nunca teve chance. Castle se afasta na chuva, prometendo que quando o Demolidor acordasse, as correntes já teriam sumido. Um consolo cínico depois da execução que acabara de cometer. Quando Matt recobra os sentidos, percebe carros chegando à frente do prédio e tenta entender o que está acontecendo. 3 homens e uma mulher entram no galpão, todos com corações disparados, menos ela. Eles se aproximam com a confiança de quem veio para algo grande e o líder agradece por terem aceitado os termos, convidando-os a sentar porque havia muito a se discutir. O grupo se instala na mesa com uma reunião clandestina, entre reclamações por comida e piadas sobre balas mágicas, até a mulher, Gina Russo, impor silêncio. Ela explica que reuniu todos ali para aproveitar uma oportunidade. A família Gnucci estava sendo destruída pelo justiceiro,
E no ritmo em que as coisas andam, toda a organização vai ruir em 1 ou 2 semanas. Matt, preso e ouvindo tudo, reconhece quem ela é. Uma mente brilhante desviada para dinheiro fácil, responsável por dezenas de operações de drogas anos atrás. Agora, de volta às ruas, rápido demais. Gina lembra que todos naquela sala já sofreram nas mãos da matriarca Gnut e que ninguém ali sente falta dela. Os comparsas concordam, cada um com seu rancor, enquanto ela prepara o terreno para algo maior. Gina pede foco e explica que até agora tudo girava em torno de controle e guerra por migalhas, cada um lutando com o outro enquanto a velha Gnut ditava as regras. O que ela propõe é uma mudança total na forma de fazer negócios. Embora Tony rosne que não há nada de errado com o dele, Matt reconhece o homem pelas memórias. Big Tony Rizzoli, condenado por um duplo homicídio no ferry de Staten Island, alguém que definitivamente não deveria estar solto. Então, Gina apresenta seus planos: unir forças, ignorar a influência restante da matriarca e assumir os distritos de Nova York de maneira profissional e organizada. Tony provoca, perguntando se era só isso, e Gina responde que sim. Lembrando que, com o histórico dela, decisões inteligentes e parcerias firmes, eles têm número suficiente para fazer acontecer. Ela encara os outros e finaliza: negócio bem feito. E então pergunta a Pat e Randy se eles estão dentro. Assim que Gina termina de falar, Tony explode em gargalhadas escandalosas, seguidos pelos outros, zombando dela como se a ideia fosse piada. Os olhos dela estreitam, a paciência se desfaz em segundos e a risada ecoa como provocação até ela se levantar de um salto. Faca em punho, cortando o ar com a fúria de quem não aceita ser diminuída. Ela avança e grita que já foi o bastante, fazendo Tony engasgar a última sílaba do riso enquanto percebe tarde demais que subestimou a pessoa errada. A explosão de violência é instantânea. Gina parte para cima de Tony com a faca, golpe após golpe, berrando que ninguém ri dela daquele jeito. Quando o silêncio cai, ela se vira ensanguentada e pergunta, como se nada tivesse acontecido, o que eles acharam da proposta. Pat responde que é uma ideia espetacular. Randy concorda, dizendo que já deviam ter feito isso anos atrás. Com tudo decidido, Gina sugere irem ao King's Plaza Dinner, acertar detalhes com panquecas, e Randy ainda pergunta se lá fazem bons milkshakes. Ela garante que são os melhores da cidade. Assim que o Demolidor finalmente se solta das cordas, entende o propósito de Castle. Ele o deixou ali para assistir. O Justiceiro sabia que Matt tinha ajudado a colocar 2 daqueles criminosos atrás das grades, acreditando que seriam sentenciados para sempre. E ainda assim, eles estavam ali, retomando a velha vida sem hesitar. Castle queria esfregar na cara dele que suas vitórias no tribunal eram inúteis, que o sistema sempre soltaria monstros de volta às ruas. E enquanto sai do galpão, Matt só consegue se perguntar como diabos Castle sabia que aquela reunião aconteceria justamente ali. O Demolidor encara o horizonte de Nova York enquanto processa tudo. Castle o jogou no meio daquele caos de propósito, costurando cada peça para obrigá-lo a enxergar a falha do sistema que ele tenta defender. Mas Matt não é o tipo que aceita ser manipulado. Seja qual for a forma que o Justiceiro usou para prever aquela reunião, isso não importa agora. Ele limpa o sangue, respira fundo e promete para si mesmo que depois de botar ordem nesse novo inferno, vai atrás de Castle. Essa foi uma pincelada da história da HQ Demolidor Justiceiro, edição número 1. Eu espero que você tenha gostado, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!